gente conversa agora então com o André Guadalupe, especialista em Design Maker e MBA em Gestão Estratégica de Negócios, além de ser um dos cofundadores e diretor de operações do Colégio Planck. Isso. Que é um colégio de alto desempenho, exato? Esse é o nosso trabalho diário. André, o que configura, o que caracteriza uma escola de alto desempenho? Então, eu acho que uma escola de alto desempenho é uma escola que leva o aluno mais longe que outra escola levaria. Eu costumo dizer que um aluno ele tem que ter 3 grandes eixos na formação. Um eixo de autoestima, de se sentir capaz, de se sentir competente, de ir para cima. Um eixo de autoconhecimento para saber como que ele está, aonde ele está, como ele está, qual é o seu papel. E um outro eixo que é de conhecimento, que é de cultura. Então eu acho que uma escola de autoconhecimento tem esses 3 grandes papéis. Transmitir conhecimento e cultura para o jovem, criar estratégias para que a autoestima dele seja sempre muito positiva e estratégias para que ele se conheça. Então, ele se conhecendo, sendo competente e tendo coragem, a gente fez o nosso papel. E como funciona esse eixo para os professores, para os docentes, assim, fazer com que eles se conheçam para que estejam sempre motivados? Como é que se trabalha isso? Esse trabalhar com escola, eu estava falando agora na nossa fala, trabalhar com escola é sempre um processo muito otimista, né? A gente tem que sempre acreditar muito. O processo de transformação do professor é um dos desafios que nós temos. Eu sou professor e sinto isso na pele. Nós fomos formados de uma forma e estão sendo exigidos de outra. Então o professor hoje ele tem que, mais do que ensinar física, história, geografia, design, ele tem que olhar para o aluno, ele tem que trabalhar outras competências socioemocionais. Então isso é um grande desafio. No nosso colégio a gente comprou esse desafio e ele passa por, primeiro, selecionar professores que acreditem nesse propósito. Então o primeiro ponto é atrair pessoas que pensem igual. Então às vezes eu não vou conseguir transformar alguém que não quer ser transformado ou que não acredita naquilo. Então o primeiro ponto é atrair pessoas que pensem igual, que tenham o mesmo propósito, o mesmo sonho. Depois é botar esse povo todo junto e fazer eles trocarem ideias e se ensinarem e aprenderem juntos. E a escola ser um ambiente que fomente isso, proporcionando formações, proporcionando momentos de encontro, proporcionando que o professor desenvolva projetos e erre, isso é fundamental. Você nunca vai ter uma escola de alto desempenho sem permitir que o professor erre, sem permitir que algum projeto dê errado, sem permitir que algo não funcione como você imaginava quando você o desenhou. Que o papel, o Excel aceita tudo. Na hora de executar é outros 500. Na prática? Tem que se permitir isso. Então, se a gente quer que pense fora da caixa, como se fala muito hoje em dia, a gente tem que permitir que ele erre. E aí você tem que ter professores e profissionais que estejam dispostos a isso. A profissão de professor, ela é uma professor que, por natureza, é muito vaidosa. O professor é vaidoso. E aí a gente precisa desconstruir essa vaidade um pouco, no sentido de permitir que ele erre, permitir que ele não tenha todas as respostas. Tá ok, a gente está junto, a gente está aprendendo, é uma geração nova. Então é nisso que a gente vai trabalhando no dia a dia, desenvolvendo uma escola com um pensamento diferente, com alunos diferentes e, obviamente, gerando resultados diferentes. E numa era em que a gente vive conectado principalmente no que se refere à tecnologia, tu usou uma expressão, tu fez uma fala que dizia que o olhar atento do professor é maior que qualquer tecnologia. Sim. E tu, na tua percepção, os professores, de uma maneira geral, não só os do Planck, eles percebem isso, eles realizam isso também, ou isso ainda é uma coisa que tem que ser trabalhada? Eu acho que tem que ser trabalhado de uma forma geral, em todas as instituições. Depende também muito da estrutura da instituição, da quantidade de alunos em sala, do quanto tempo aquele professor passa ali na sala. Quer dizer, às vezes é fácil botar a responsabilidade no professor, mas tem que ter toda uma estrutura que permita que ele possa fazer isso. Uma vez que a estrutura, que a proposta da escola seja essa, aí sem sombra de dúvida, eu tenho absoluta certeza que o olhar do professor atento, que um olhar próximo, que um olhar de descoberta, que um olhar de respeito ao aluno para construir o conhecimento, a autoestima e o autoconhecimento é fundamental. Então mas o ambiente da escola,
Por isso que eu falo muito também do propósito. Então, o propósito da escola tem que permitir isso. Então, é uma série de fatores que, uma vez alinhados, permitem uma escola ser de alto desempenho. Tem outra parte da tua fala também que é interessante, que é a síndrome do objetivo estratégico de curto prazo, que às vezes, enfim, se muda algum pensamento ou se planeja alguma coisa e é tipo, pronto, mudamos e isso vai acontecer. Não é assim, né? As coisas levam um certo tempo. Em educação, principalmente, as coisas são feitas de médio a longo prazo. Você tem que mudar hoje para colher frutos daqui a alguns anos. Então, claro, tem ações que você consegue mudar hoje e amanhã você já está percebendo mudanças diárias, mas os objetivos estratégicos eles têm que ser desenhados com muita responsabilidade e no prazo adequado para que o time não se desmotive. Porque se você coloca um objetivo nobre, que faz sentido para todo mundo, que tá ligado com o propósito daquele time, mas você coloca um objetivo muito alto e todo mundo trabalha muito e chega na hora não deu, e você depois repete isso de novo, com o tempo você desmotiva. Pode ser frustrante. E é muito frustrante. E aí entra na vaidade e entra na própria sensação nossa. Será que a gente está fazendo tão bem feito? Por que a gente não consegue bater a meta, ou ser excelente, ou cumprir aquilo que a gente se propõe? Então, acho que o papel do gestor, ao definir o prazo e a meta, claro, tem que ser muito de forma colaborativa, para ter responsabilidade depois futura, mas sempre de forma muito responsável, num tempo adequado, para que não exista a desmotivação, não exista a não conquista. Então é melhor ir colocando uma meta longa, feito eu coloco. Vamos desenhar essa meta aqui, a caneta, e a gente vai desenhando o caminho a lápis. Então essa é onde a gente quer chegar. Para o ano que vem a gente dá esse passo. Para o próximo semestre a gente dá esse passo. Ou para o próximo trimestre a gente dá esse passo. Para a semana que vem a gente consegue dar esse passo. O importante é sempre estar se movendo. E sempre indo perto, mais perto ou na direção daquilo que você acredita. Na parte final ali tinha um slide que era os professores que desistem, né? Os profissionais que desistem. Aí depois, o mais alto grau, que eram os especialistas que ultrapassam a barreira da paixão. Isso. Isso é uma tendência que tu percebe, assim, os professores hoje em dia, eles andam mais motivados ou cada vez mais é difícil encontrar professores que realmente amam o que estão fazendo? Claro, depende de todo um contexto, onde ele está inserido, se ele pode trabalhar isso. E aliás, como isso impacta, como uma gestão, talvez, pode desmotivar um professor? Vou responder sua pergunta em 3 etapas. Eu acho que, de uma forma geral, os professores não têm essa liberdade de trabalho, de uma forma geral, mas não é difícil achar professores que querem ser especialistas. De novo, né, eu sou um otimista, então sempre olhar o copo meio cheio, nunca vou olhar o copo meio vazio. Então eu acredito sim que tem muitos professores que estão dispostos a serem especialistas, que estão dispostos a vencer a barreira da paixão e falar assim, fiz e vou fazer melhor. Cada vez mais tem gente assim. Tem cada vez mais professores percebendo que ou eles fazem isso ou eles vão morrer. Esse professor que entende um modelo antigo não consegue mais dialogar com essa nova geração. Então o professor está percebendo que ele tem que mudar. Nem toda escola permite essa ambiência, mas de uma forma geral, sim, eu tô satisfeito com o que a gente encontra. E de novo, são propósitos, são culturas. Então, como você acha aquele provérbio, cada tampa passou a panela? Cada escola vai ter um perfil de professor que é adequado àquela escola. Tem escolas que são mais conteudistas, tem escolas que são mais criativas, tem escolas que focam mais em esporte, tem escolas que focam mais em determinada característica. Eu acho que você vai criando esses nichos e aí você vai tendo os professores que se adequam a esses nichos também. Então, eu acho que é uma tolice também pensarmos que todas as escolas devem ser iguais. Então, as escolas vão ter particularidades distintas e cada um sendo muito competente, muito bom naquilo que se propõe a ser. Então, uma vez que você definiu o que você quer ser, você vai trazer pessoas que pensem iguais a você, né? E a terceira etapa da sua pergunta eu esqueci. Se é fácil encontrar profissionais assim. Eu acho que sim. Uma vez que você define o seu propósito, é relativamente fácil. E não pode desistir de procurar. E nem todos vão acertar. E aí você vai fazendo é longo. Então você monta um time, de repente alguém não se adapta a esse time, e aí eventualmente você troca, essa pessoa sai. Mas é absolutamente importante que as relações se preservem.
Isso é um pilar fundamental, acho que deveria ser em toda empresa. Pode não dar certo a relação profissional, mas as relações pessoais deveriam ser muito preservadas. Então, profissionalmente não deu certo, mas não é por causa disso que eu passo a não gostar de você e você não pode mais conviver com a gente. Então, acho que às vezes a saída de uma pessoa do time não é uma exclusão, é que profissionalmente naquele ambiente não deu certo. Mas sim, eu acho que está cada vez mais fácil achar, dado que você deixa claro o seu posicionamento. As pessoas vão te procurar fácil. Tá ok, André, brigadão pela atenção, brigadão pela Tá bom, eu que presença. agradeço, Valeu. muito obrigado.